Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Estamos aqui hoje para novamente, para não perdermos o costume, fazermos aquela treta de toda semana. Dessa vez o objeto da treta será nada mais e nada menos que John Wick 4. A talvez finalização da franquia principal de John Wick, teremos spin-offs, né? O filme da bailarina, a série The Continental, mas esse quarto filme talvez seja o final da franquia e vamos tretar, porque é assim, aqui 3 pessoas sentam para discutir, é muito provável que uma delas pelo menos discorde da opinião das outras, e é isso que teremos aqui hoje. Mas antes de qualquer coisa, terei os meus amigos novamente se reintroduzindo para vocês. Aqui é o Rafa e vou passar a palavra para eles agora, começando por você, Bruno. E aí, galera, eu gostaria de falar, tá, que a treta que acontece aqui não é roteirizada, tá? Nós somos 3 pontas aqui de um triângulo onde dificilmente a gente concorda, mesmo sendo grandes amigos, mas é assim, eu queria falar que não é para trazer polêmica, mas, cara, não dá pra me passar pano pra esse filme. Eu passo pano pros 3 filmes do John Wick, mas eu não passo pano pra esse. Não é porque a gente tem que tretar, não é porque tá no roteiro. É porque desde o momento que eu assisti esse filme no cinema, eu saí puto de lá. E a minha namorada tá de prova, como diz o Naldo, e o WhatsApp tá de prova. Queria falar pouco aqui, porque hoje eu tô poucas, hoje eu tô estressado. A gente já tava tretando antes aqui, já fiquei estressado de antes já, então é isso. Fala, galera, aqui é o Lucas. Sejam bem-vindos a mais esse episódio aí. Eu espero que vocês gostem, porque eu já não tô gostando. Galera, para termos o nosso início da discussão, eu vou começar por ele, o revoltado, o que está com grande ódio no coração. Parece um pinche. Que é isso, meu filho? Calma. O grande prejudicado por John Wick 4, que teve seu sonho de uma franquia extremamente decente, bem finalizada, estragada em sua cabeça. Bruno, liberte-se, tire esse ódio do seu coração. Fale aí o porquê, afinal de contas, você não gostou de John Wick 4. Galera, eu vou começar falando assim, ó, que esse episódio vai ter muito spoiler, porque nós 3 vimos o filme finalmente, então a gente entrou em contradição aí, porque o Lucas viu primeiro, eu vi depois, não gostei do roteiro do filme, e o Rafa viu agora, esse final de semana, e agora a gente vai poder falar de uma maneira mais soberana sobre esse filme. Se você não assistiu, aconselho você a não ouvir esse episódio. Assista o filme. Porque assista o filme porque vai ter spoiler aqui pra caramba, tá? Então, eu não vou me estender aqui no monólogo. Eu só quero falar que o filme tinha que acabar no terceiro filme, essa franquia. No caso, tinha que acabar no terceiro filme. Porque o quarto filme, ele é 3 horas de pura ação, em algumas partes sem sentidos, desnecessárias apenas pra ter mais tempo aí de tela. Mas o que me incomoda nesse filme não é isso. O que me incomoda nesse filme é o final. O final ele acaba não só com o filme, mas com a franquia. É claro que eu vou dar uma amenizada ali no final, na minha nota sobre o filme, tá? Mas eu digo assim, não tem porquê, é spoiler, tá, galera? Não tem porquê você matar o John Wick, sendo que ele passou 4 filmes tentando sobreviver. Então não faz sentido isso. Cara, em nenhum momento você chegar e matar o protagonista e ele quer sobreviver. O primeiro, segundo, terceiro filme mostra que o John Wick quer sobreviver porque ele quer continuar lembrando da mulher dele. Ele matou uma galera pra continuar lembrando da mulher dele, pra no final do filme ele morrer, pra no final da franquia ele morrer. Não faz sentido. O filme tinha que acabar no exato momento que o cara fala assim: John Wick, você é um homem livre agora. É ali que tinha que acabar o filme. Só isso que eu tenho pra falar no momento. beleza, então. Eu vou te dar 2 tiros, um na boca do teu estômago e outro no meio do teu peito. E vou falar, pronto, tu tá livre agora. Vai andando, meu filho, vai pra casa. E tu não morre. Eu quero ver se tu não vai morrer. Muda o roteiro, amigo. Muda o roteiro. Não dá, irmão, não dá. Eu não vou falar, Rafa, pode falar, eu não vou comentar. Eu discordo completamente de vocês dois, é isso, tá?
primeiro lugar, que espécie de argumento é esse? O cara quer viver, então ele não pode morrer. Que porra é essa, mano? Como assim? Os malucos que ele mata no filme, nos outros filmes tudinho também queriam viver. E outra, que espécie Não, de argumento é esse? Ele levou 2 tiros no peito da barriga e não pode morrer. O maluco caiu de cima de um prédio e sobreviveu, mano. Foda-se, o menor dos problemas dele é os tiros. Tá vendo? Mas o que eu tô te falando é isso aqui, ó. O John Wick, ele não queria morrer, porque ele queria lembrar da amada dele, da mulher dele. Porque ele queria continuar lembrando dela. Então isso faz todo o filme ter pelo menos uma lore. Porque esse filme, ele não Cara, é a melhor... Posso continuar? Cavalo. O filme, ele não é a melhor coisa no roteiro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O roteiro de todos os filmes não é bom. O que melhora ali no roteiro é o segundo filme. É tanto que vão fazer os spin-off agora pra dar uma profundidade a mais no assunto, naquele universo. Mas o universo ali do John Wick, ele não é aprofundado. O centro desse universo, dessa franquia, é o John Wick. É o que ele quer. Então, quando ele chega ali no final do filme e fala que quando ele morrer, e se ele morrer, ele quer que esteja escrito na lápide dele lá, bom marido. Porra, mano, não faz sentido, cara. Acaba com tudo do filme. Olha, minha namorada tá me escutando aqui e ela tá falando que é realmente. Então não é só. cara, Então, John Wick nunca foi um filme pra ele ficar vivo, pra lembrar da mulher, irmão. Reassiste o filme que teve errado. Então, o John Wick, simplesmente os filmes do John Wick é ele matar milhares de caras pra no final ele morrer. Reassiste de novo, cara. Falam isso diversas vezes no filme. Você que não ouviu, não prestou atenção. O filme é sobre o cara matando todo mundo porque mataram a merda do cachorro do John Wick. E ele fala, mano. não era só um cachorro. Aí que entra a parte da mulher, porque não era só um cachorro. Era a lembrança da mulher, tudo que envolvia ela, o simbolismo que o cachorro tinha, e etc, etc. Entendeu? Aí que ele faz isso. Não é que ele queria ficar vivo pra se lembrar da mulher. Tanto é que desde o começo o John Wick é um cara mais pra baixo, mais depressivo, mais deprimido. Porque a mulher morreu, ele perdeu a mulher, toda a vida que ele teve, de merda, etc. Entendeu? Aí ele fica pé da vida porque mata o cachorro dele. Então me explica esse roteiro, Lucas. Me fala por que no roteiro, o John Wick, quando o cara pergunta pra ele por que tu quer continuar vivendo, o John Wick vai e fala pra mim continuar lembrando dela. Me explica então por que tem esse furo de roteiro. Quer mais Tem um furo de roteiro, cara. Não Quer tem mais furo um de furo de roteiro. roteiro? Me explica por que o John Wick tava no Continental lá do Japão. O que ele foi fazer ali? Só matar o gerente do Continental do Japão. Ele não tinha o que fazer da vida dele. Ele foi lá, matou... Precisava de apoio, pô. É, mano, ele foi matar o Winston de qualquer jeito no terceiro filme. Por que você gosta do terceiro filme então, caramba? Tá aí, me explica aí. Falei, Rafa, ele precisava de apoio pra quê? Ele chegou lá, conversou com o cara, ele só falou pro cara assim, olha, eu vou atrás do pessoal da alta cúpula. Aí o cara foi e falou pra ele, se você for, mate pelo menos alguns, assim e tal. Foi lá pra conversar com o cara. Ele não pega arma, ele não pega munição, ele não pega colete, ele não pega informação nenhuma. Ele foi lá pra falar com um amigo e ocasiona literalmente a morte do cara. E aí? Ele foi buscar socorro. Ou seja, Lucas, a gente já sabe que o Bruno só vai visitar a gente quando ele precisar de alguma coisa, viu? Porque Exatamente. ou visitar, você não pode. Não, Rafa, eu te conheço, Rafa. Tu vai deixar eu entrar dentro da tua casa, eu sendo perseguido por um monte de assassino e que vai ocasionar na tua morte. Tu vai deixar eu entrar dentro da tua casa? Chegar molhado de chuva, eu não deixo tu entrar na minha casa pra não molhar minha casa. É isso. Olha isso. E a gente, nós três aqui é melhores amigos. Olha o que tu tá falando. Aí tu quer que eu acredite que o John Wick não tinha pra onde ir, sendo que ele passou não sei quantos meses com o Rei do Submundo. Não faz sentido esse roteiro. A única coisa que eles tentaram fazer ali é colocar o John Wick em outro continental, em outro cenário, e usar no Chacos pra matar os caras. Eu não tô reclamando da ação. Porque esse filme a franquia de John Wick é ação. O que eu estou reclamando da franquia de John Wick é que a história não faz sentido. John Wick nunca entregou. Falar isso agora, porque no terceiro filme tem muito mais coisas incoerentes do que nesse. Por exemplo, tipo, é incoerente ele tá lá. É incoerente não, sei lá. Não existe uma justificativa muito boa pra ele tá lá. Ele tá lá só porque o cara é amigo dele e, sei lá, ele queria bater um papo. Beleza, é essa a justificativa, entendeu? Ponto final. Tem muito mais coisa incoerente no terceiro filme, por exemplo, o maluco vai lá pro deserto, atrás do cara, não sei o quê,
pra, tipo, pedir pra ser reintegrado no bagulho que ele não queria estar. Aí o cara fala, não, beleza, então vai lá e mata o Winston pra mim. Aí ele vai... Você concorda comigo? Você dá meia dúzia de bullshit pra cabeça dele e fala, não, beleza, eu vou te ajudar agora. Porra, não foi, é muito... Mas tu não concorda? Do que Eu concordo. Tá lá no Continental de Osaka, entendeu? No quarto. Concordo. John Wick nunca foi um filme que entrega a trama. Ah, nossa, é muito profunda, é muito Isso complexo. que eu estou falando. Vocês têm que concordar com esse furo de roteiro. Como eu já falei. Cara, não é um furo de roteiro, irmão. É um furo, O cara foi atrás de um amigo. Só, é uma fraqueza. Tipo, é uma justificativa... É uma justificativa porca, digamos assim. Uma justificativa ruim, ou melhor, não é não ruim, mas tipo, é uma justificativa fraca pra que você tenha uma cena de ação longa. Só isso. Mas é uma justificativa, não é um furo. Sim. John Wick 4 era um filme que deveria ter no máximo 2 horas. Ele meteu 3 horas de filme pra nada. Só pra hypar. Beleza. A ação do John Wick 4, que o Lucas falou que é incrível, não sei o que, pode ser até incrível, mas é em alguns momentos. Outras partes desse filme que ocorrem em cenas de ação é repetitivo. Ele fica 10 minutos ali fazendo a mesma coisa com pessoas diferentes. Todos os outros filmes fazem a mesma coisa. Mas é isso que eu tô falando. A problemática não é isso. A problemática é eles fazerem um filme de 3 horas, que não é necessário ser um filme de 3 horas, pra empurrar um monte de ação na tela. O que ele podia ter feito ali? Tirar aquela porra daquela parte do continental do Japão, que não faz sentido. A não ser Então que tu eles não gostou. colocassem- Então tu não gostou. A não ser que eles colocassem um sentido ali naquela cena. Não, responde a Bota- pergunta. Tu gostou ou não gostou? Pra ele chegar e falar assim, olha, John, você precisa ir ali, porque ali está a resposta de como você vai conseguir voltar para a sua família. Aí eu concordo de ter aquela ação ali, de ter aquilo na história. Agora, ele ir pro Continental ali, só pra aparecer ele matando um monte de gente, eu já vi isso. É incrível, mas eu já vi isso. Me deu um motivo Mas é isso que eu tô É perguntando. Você gostou dessa sequência do Osaka? Não, cara, Triângulo, antes. Triângulo Nerd é pra gente discutir qualidade de filme, tá, gente? Triângulo Nerd, ele foi feito pra gente discutir qualidade. Bruno afirmou aqui que não gosta de fazer a mesma coisa com pessoas diferentes. Só queria deixar essa informação no ar. O cara já tá levando pro outro lado já. Aqui, ó. Gente, não vai ter episódio de sexta-feira. Triângulo Nerd, o último episódio é hoje, acabou, tá? Acabou. Não, mas olha- mas falando sério, responde a pergunta. Você gostou da sequência do Continental de Osaka? Sim ou A não? única coisa... Não gostei. A única coisa que eu gostei da sequência do Continental, da ação do Continental, é que apresenta o ceguinho lá, que eu me esqueci o nome. Mas, de resto, como É eu o já disse... no Ken. De resto, como eu já disse quando a gente comentou sobre os filmes anteriores, o John Wick, as pessoas não querem atirar no John Wick, querem ir pro sul com ele. Porque o cara tá com um colete blindado ali, tá com uma armadura bélica blindada, o John Wick tá lá e ele vai pra perto do John Wick. Não faz sentido, como não fez nos outros filmes. Os outros filmes eu passei pano porque tinha uma história ali que eu podia aceitar. Mas essa história do Continental em si eu não aceito, e a morte do John Wick eu também não aceito. Como eu já falei, eu posso passar o pano pra esse filme e dizer que, como não foi apresentado um corpo, como o John Wick conseguiu a liberdade dele para ele sair daquele mundo ali dos criminosos, eu acredito como fã, tá? Porque eu amo a franquia do John Wick até o 3º filme, então eu acredito como fã. Como fã. Ele não Fala, morreu. fala. Eu acredito que ele não morreu, e sim, ele apenas forjaram a morte dele ali. Aí tu tá estragando o filme, pô. Pra ele que ele nunca mais consiga ser envolvido com aquele universo ali, naquele meio ali. Eu acho que é isso que aconteceu, e é esse o final pra mim, tá? O final pra ti foi diferente? Segueiro. O final pra mim é esse. Mas o final pra ti Entendeu? É esse mesmo na cabeça. claro. Não. Vou trazer o detalhe que o Bruno falou. Não, mas Triângulo aí- Nerd é pra gente discutir qualidade de filme. Não, cagou pra Pode qualidade. corrigir o Rafa aqui. O final do John Wick ele deixou em aberto, tá? Então se ele deixa um final aberto, Não deixou aberto. conclusões. Claro que deixou. Não deixou. Onde que deixou aberto, meu querido? Mostrou o John Wick no caixão? E tu quer ser enterrado junto com o Joey, que é isso que tu quer? Mostrou
pra ter a prova. É São Tomé. Claro, todo mundo, a maioria da galera pensa nisso. Eu acredito que se a gente tivesse público pra fazer uma enquete, pelo menos 40% das pessoas acreditariam que ele não morreu, entendeu? Porque faz sentido. O final não foi fechado. Mesmo que mataram ele de certa forma, não mostrou o corpo, não mostrou ele no caixão. Então, pra mim, John Wick não morreu. Mesmo que o final tenha sido uma bosta, o final vai ficar pior ainda se ele tiver morrido. De verdade. Vamos supor, ele forja a morte dele. Estraga demais, porque a gente nunca vai ter essa resposta. E se tiver, aí tu estragou a franquia. O cara morreu, aí voltou do nada, aí... Esse é o problema do final aberto. É por isso que eu falo, pode ser que o John Wick tenha morrido. Morreu o John Wick e pronto, acabou. Só que o Keanu Reeves, ou que seria o do Baba Yaga, o John Wick, continuou vivo ali, apenas existindo ali pra morrer em paz. Entendeu? Tendo uma vida longa. Ele apenas deixou de existir o John Wick pra existir o Jonathan, entendeu? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença entre fazer um final claro, mas de uma forma que você possa ludibriar e pegar coisas ali pra arranjar desculpas, caso o filme faça muito dinheiro e você queira voltar. E existe você fazer um final aberto. São duas coisas diferentes. O que tu falou agora, eu concordo. Eu também até tenho essa teoria de que se houver um quinto filme, tendo em vista que John Wick 4 tá fazendo rios de dinheiro, eu acho sim que eles podem muito bem utilizar essa lógica que tu falou. Olha, não foi visto o corpo no caixão, a gente só viu o cara caído ali, mas ninguém atestou a morte dele. E aí, sei lá, ele forjou a morte, foda-se, a gente vai voltar aqui pro quinto filme. Isso pode ser feito? Isso pode ser feito. Mas isso não é um final em aberto. O final em aberto, vou dar um exemplo. Se vocês não viram a cena pós-créditos, quando tem a cena do Kenny andando pra ir ver a filha dele, e aí a gente vê a filha daquele cara que ele matou lá no início do filme, né, o gerente do Continental de Osaka, vindo e abrindo uma faca. Ali é um final aberto. Porque tu não sabe se eles se enfrentaram, porque tu não tem certeza se ela conseguiu matar ele, tu não tem certeza se ele conseguiu, enfrentar ela. E isso é um final aberto. O John Wick, o cara mostrou uma lápide, mostrou o cara caído, mostrou o cara ao pôr do sol. Tu tem toda uma construção imagética de final, de morte. Ó, presta atenção, tu quer falar uma coisa sobre questões de memória e esposa? Vou falar um negócio. Final, ele vira pro Winston, o que ele fala? Winston, me leve pra casa. O que era a casa de John Wick se não a esposa dele? A esposa dele era a casa dele. Então, cara, me leve pra casa me leve pra estar do lado da minha esposa. E ele foi enterrado do lado da esposa dele. Ele foi pra casa. É poético. Eu acho muito lindo esse final, inclusive. Porque quando ele fala, me leve pra casa, justamente... Irmão, o John Wick já atravessou o mundo inteiro. Ele já foi no deserto, voltou, foi pro Japão, foi pra Paris, foi pra tudo que é sozinho. Sem dinheiro, sem nada. Solto no mundo. Uma recompensa gigantesca na cabeça dele. Ele precisa do Winston pra ir pra casa? Não, óbvio que não. Ali naquele momento ele tá pedindo porque acabou, ele quer descansar, ele quer ficar com a esposa dele. E naquela vida ele nunca vai conseguir. Ele nunca vai conseguir vivo fazer isso, cara. Matasse ele no terceiro filme. Matasse ele no segundo filme. Não faz sentido, porque no terceiro filme não tinha ninguém pra ajudar ele. Não tinha ninguém pra ajudar ele no terceiro. Me explica por que fizeram 4 filmes, cara. Pra ganhar dinheiro. Como que você ia terminar no terceiro filme? Mata ele no terceiro filme. Mata ele no terceiro filme. Então me dê um final bom pro terceiro filme, então. Ele vai morrer na queda lá no final do terceiro filme. Pronto. Acabou. Ah, que morte de merda pra um personagem bom. Nossa, você tá estragando a morte dele agora lá foi melhor ainda. Com certeza foi. Foi muito mais poética. Foi muito mais poética. Toda uma construção de roteiro pra isso acontecer. Construção de roteiro, mano. O John Wick, ele tinha... O John Wick tinha todo um pensamento de que ele precisava se lembrar da esposa. Ele adotou um outro cachorro pra isso, lá naquele filme, etc. Ele tinha um cachorro sozinho, tá vendo? Abandonou o cachorro. Luiz Nesse filme, ele começa a perceber que a vida não é só viver de memória. Ele precisa descansar, ele precisa ter um momento ali de pensar. Tanto é que na cena do rio, em que eles estão no barco, ele tá conversando com o Barry King e ele tá conversando com o Winston, e cada um vai falando, o que eu quero na minha lápide? Minha lápide? Barry King fala, vida longa ao rei, eu já fiz ela há muito tempo e tal. Aí o Winston fala o que ele quer na lápide dele também, etc. E eles perguntam pro John Wick, e ele fica pensativo e não fala nada.
Ali tu começa a construção, ou melhor, a desconstrução de personagem, porque ele fica pensativo, ele não fala nada, quando ele desce do barco, ele desce e fala, já sei o que eu quero. Ou seja, ele pensou, fizeram o John Wick pensar, e ele fala, eu quero amado marido, né? Querido esposo, Então, amado esposo. Então tá, beleza. Ele teve esse pensamento aí nessa hora que tu falou. Tá, então vamos lá. Ele passou, depois disso, 40 a 50 minutos lutando pra continuar vivo. Por quê? Porque ele precisava finalizar o serviço dele. Ele queria vingança, cara. O filme ele não é só... Vingança pelo quê? Ele ia morrer de qualquer jeito. Se ele sabendo que ele ia morrer, ele não precisava passar por tudo aquilo. O primeiro cara que tentasse enfiar uma bala na cabeça dele, ele ia fazer muito mais um cara feliz. Porque sabe o que aconteceu? 17 milhões foram jogados fora. Era só ele chegar e falar, Winston, tu quer recomeçar a tua vida? Dá um tiro na minha cabeça. Parei. Claro, não, ó. Cara, você tá ignorando. Pela vida dele. Você tá ignorando. Cara. Todo Sendo que ele já tá outro... tendo criativo. Você tá ignorando o roteiro de outros filmes, cara. Que roteiro, mano? Esse filme não tem roteiro. Esse foi igual... Calma. Uma coisa pra mim, mano, que tu tá sendo muito incoerente no que tu tá falando. Nos outros... Não é incoerente, cara. Naquele outro episódio que a gente gravou, uma das coisas que eu critiquei muito no terceiro filme, que não tinha muita história e tal, e tu comentou, realmente, não tem muita história, não sei o que, porque não é o foco do roteiro, mas mesmo assim tu falou assim, não, mas tem uma ação muito foda, não sei o que, e tu deu, tipo, se não me engano, foi a maior nota que vocês deram. Mas é isso que eu estou falando pra... menos tem roteiro, aí tu tá reclamando. Mas é isso que eu estou falando pra você. Tu tá sendo tem mais roteiro, nesse tem mais roteiro. Não aí, cara, é por isso que eu tô falando. Então tu tá me dizendo que o John Wick 4, ele tem mais roteiro que o John Wick 2. Com certeza. Do que o 2, não sei, mas do que o 3, não. O 2 não. Do que o 3, sim. O problema do quarto filme é que o roteiro não é bom. Como tu que chegou pra mim e falou assim, ele passou lá no barco e ficou pensando o que ele queria, tá escrito na lápide dele. Tudo bem, isso pode ter uma coisa tocante, mas não faz sentido uma pessoa que quer morrer lutar pela sua vida. O meu problema é esse. O que o John Wick queria era liberdade. Quando ele conseguiu, ele morreu, não faz sentido. Então vamos lá, vou trazer filmes tentando ser livre para chegar no último, ele morrer. Esse é o meu problema em relação ao quarto filme. O quarto filme, ele estraga todos os filmes a partir do momento que tu me diz que ele encontra liberdade na morte. Não faz sentido. Então vou trazer polêmica aqui. Vou te fazer só uma pergunta. Quer dizer que uma pessoa que tem depressão, com tendências suicidas, ela vai querer se matar? Ou ela vai lutar pra viver? É claro que uma pessoa que tem depressão, tendência suicida, tu acha que ela vai querer viver? Mano, até onde eu sei, caso de depressão, pessoas que têm tendência a se matar, tentam se matar. Eu não vi ninguém chegar e olha... Sempre, cara. Se fosse por isso, não existiria psiquiatra e psicólogo no mundo. Mas aí é diferente, isso aí é um tratamento que tu busca a partir de apoio dos teus amigos. Eu já falei. E aí você tá... Aí pronto, chegou no ponto que eu queria. O John Wick não está sozinho. Em nenhum momento é dito que ele é um mau amigo, que ele é isso, que ele é escroto, que isso, aquilo. Ao contrário, é sempre ressaltado que ele é uma boa pessoa e que ele tem bons amigos, por mais que sejam poucos. Por exemplo, o Winston e o Barry King. Você acha que o John Wick... eu aceitei que eu vou morrer. Aí ele se mata, pronto, cagou pro Kane, que vai ficar na merda lá com a alta cúpula, cagou pro Winston, que vai ser procurado, cagou pro Barry King, tudo que eles fizeram, tipo, ele vai só se matar e dane-se. Mas é isso que eu tô falando, não é só se matar, é chegar e lutar pela vida dele como ele lutou, sendo que ele já queria morrer no primeiro dia. Mas ele está querendo finalizar o seu trabalho, ele sempre finalizou todo o seu trabalho. Eu até tirei isso daí, ó. Tu pode tirar a parte que ele ficou 40 minutos matando todo mundo, correndo atrás de todo mundo. Mas aí quando ele chegou pra enfrentar o Kang, não atira no Kang, deixa ele te dar um tiro no teu crânio e morre, porque aí o Kang ia estar livre. E aí você acha que ia acabar com quem? Mano, peraí. Mas em que momento tu deduziu que o John Wick queria morrer? O fato dele acabar morrendo não significa que ele queria morrer. Uma coisa uma coisa não implica na outra, cara. Não tô entendendo de onde tu tirou essa ideia de que ele queria morrer. Mas eu tirei essa ideia do que o Lucas falou. O Lucas falou que ele já sabia e que ele queria um descanso. Não, eu não falei que ele sabia. Nunca falei que ele sabia. Eu falei que ele mudou o pensamento dele, que não tinha problema se ele acabasse morrendo.
Não que ele queria. Ele sabia que o único descanso que ele encontraria não seria em vida. O John, do que tu tira disso? Tu não vai encontrar descanso em vida, tu descansa onde? Na morte, entendeu? Então, mas se o você Lucas descansa depois de fazer o quê? Depois de terminar o serviço. Ah, beleza. Então eu vou aqui, eu vou passar por todos os problemas que eu passei, levar tiro na costa, levar tiro de bala incendiária, fazer o cara 4 pra me morrer no final. 4 filmes pra te morrer no final. Faz 3, mano. Mata ele no terceiro. Agora não vem com hype, mano. Não é só eu. Eu saí da sessão do John Wick com uma galera puta. Teve gente que não quis nem esperar a cena pós-crédito. A sala ficou literalmente vazia quando o John Wick morreu. Mano, todo mundo que levantou falou, porra, olha o que os caras fizeram com o filme. Eles podem ter deixado um final ali, como o Rafa explicou, que não é aberto, mas que pode trazer o John Wick de volta à vida, caso eles queiram lucrar mais com o filme. Eu aceito isso. O que eu não aceito é o cara roteirizar 4 filmes e me explicar que o cara quer continuar vivo, ele cair de prédio, ele fumar. Eu me lembro do eu vendo o filme, eu comentei com a minha Renata, com a minha namorada. Eu falei assim, amor, bora ver quantas vezes ele vai ser atropelado nesse. Eu comecei a contar. Se eu não me engano, foi 3 ou 4. O cara foi atropelado 4 vezes e não morreu. O John Wick literalmente levou uma facada. Eu não me lembro se foi uma facada ou se foi um tiro no mesmo lugar que ele tomou um tiro do Kenny. E ele não morreu. Isso só torna a morte dele muito mais impactante e muito mais bem roteirizada. Por que ele não morria? Inclusive, que cara, a gente falou no outro podcast. Esse filme é bem roteirizado, mano. Mano, esse filme não é bem roteirizado. Mano, mas a gente tá aceitando tu falar que ele não é bem roteirizado. Tu tem que aceitar a gente falar que a gente gosta do roteiro, bicho. Tipo assim, o John Wick, ele não morre porque, além de tomar os remédios, ele sente dor. Só que ele ignora por causa da força de vontade. Ou seja, o John Wick, teoricamente, caiu de um prédio, escassez de A4, foi atropelado, foi bazucado, foi jogado por um canhão, sei lá eu, o que vocês querem inventar. Por que ele morreu por uma bala? Porque ele quis, aí sim, porque ele aceitou naquele momento. Cumpri meu trabalho, fiz um bom trabalho, me livrei do problema, não tem mais nada pra fazer, agora eu vou morrer. Quero descansar. Sabe quando ele cumpriu o trabalho dele? Quando ele matou o filho do mafioso que matou o cachorro dele. Acaba o filme ali. Não, porque ele tinha um carro pra pegar. Acaba o filme ali. Ele tinha um carro pra pegar. Ele tinha um carro pra pegar. Mete isso numa cena pós-créditos e acaba com o filme. Pronto. É simples. Entendeu? Ele chega lá, toma um copo de uísque e fala, paz. Mano, ia ser perfeito. Tá, beleza. Então você não gosta do segundo filme. Eu tô te falando que se tu quer levar pra esse lado, acaba com o filme quando ele terminou o serviço de fato. Onde começou tudo. E qual o outro final que você vai dar pro John Wick 4, então? É sim. O final ideal pra você? O final ideal é ele ter ajudado tanto o Ken quanto o Winston. Ele fez o trabalho dele lá, se vingou da alta cúpula, se tornou uma lenda, porque o cara, ó, tem o mais furo aí, ó. O cara falou que a partir do momento que o John Wick morresse, a lenda ia acabar. Que o John Wick tava tentando começar uma revolução. Mas quando o John Wick morresse, entendeu? Ele não ia virar uma lenda. Aí o que fizeram? Mataram o John Wick. E aí ele virou uma lenda? Com certeza. Nem tudo que um personagem fala é verdade absoluta. Mas aí, porque... é isso que eu estou falando. O cara chegou e falou assim, cara, se o John Wick sobreviver, ele vai virar um marco. Então, se o John Wick sobreviver, ele vai começar uma coisa que a gente pode não conseguir controlar, entendeu? Aí o que acontece? O cara, não, então vamos fazer de tudo pra matar o John Wick. Aí o que acontece? O John Wick morre. E eu vou te falar, eu vou te explicar o porquê que o roteiro é assim. No começo do filme, tu já tem um deslumbre disso. Ele vai e faz o quê? Mata aquele, não sei o que, aquele da mão lá, o cara da mão. A alta cúpula da alta cúpula. O cara morre falando, você me mata? Outro vai vir. Em outro momento do roteiro, acho que é o Winston que fala isso, são piores do que uma Hydra ou o Barry King. Você vai matar, vai nascer 2. Etc, etc. Então, o John Wick, ele começa a colocar na cabeça dele que ele nunca vai ter saída pra isso, que ele nunca vai ter um fim. Como que ele pode fazer? E aí, sim, aí eu digo que pode ser uma, entre aspas, falha de roteiro ou um pecado dentro de John Wick. Eles acham uma saída mais fácil pra ele lutar um duelo e acabar de uma maneira. Ele mata ou morre. Aí eu acho um pecado do filme.
eles acham uma forma fácil de resolver um problema que tava muito grandioso já por conta do terceiro filme desse. Pois aí, nesse ponto, eu já acho que eles apresentaram um contexto e uma história. Aí faz sentido o John Wick? Não. Mas aí, nesse ponto, faz sentido o John Wick ir atrás do cara que matou o chefe da antiga casa dele de assassinos. Então aí faz sentido o John Wick sair pra matar. Faz sentido o John Wick ir lá na casa dele. Fazia sentido a alta cúpula invadir a casa dele, onde ele tava lá, aquela organização ali, e matar o chefe. Agora não faz sentido o John Wick ir lá no Japão e matarem o cara. Não faz sentido. Então, quando o John Wick vai lá e mata aquele cara lá que tem os dentes de ouro, eu acho incrível essa cena, que acontece todo aquele jogo de poker e tal. Eu acho perfeito. Eu gosto dessa cena do jogo de poker. Mas o resto da luta, pra mim, podia ser... A sequência de ação foi incrível, porque a gente ficou olhando assim. Eu até comentei com a minha namorada na hora. Né? Mas esse gordão aí vai dar conta do John Wick. Mano, o cara deu um pau no John Wick assim. Então, tipo assim, é muito boa essa cena. E tem contexto, tem um fundamento ali. Tem uma lore pra ele poder voltar pra casa dele e assim desafiar. Foi uma coisa meio, como o Rafa já chegou a comentar aqui, que é meio safado do roteiro assim. Mas funcionou muito melhor do que o John Wick lá falar com um amigo no Japão, com um amigo dele. Mas porque essa cena existe e a cena de Osaka no Japão por conta dos spin-offs que eles querem fazer. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Os caras meteram uma cena totalmente aleatória no filme pra meter um spin-off. Entendeu? Beleza. Podia ser cortado e diminuir o tempo. Podia ser cortado e diminuir o tempo. Mas se existe, tá lá, já tá lá mesmo, paguei caro pra assistir no cinema mesmo. Ou é bonita a cena, eu gosto. Não incrementa. Você chegar pra mim e falar que esse é o melhor filme de John Wick, não é. Porque, como eu já falei, tem uns furos que são muito pesados. Tem coisas que não dá pra engolir. E não é só isso. Tem muita gente elogiando o filme. E realmente, o filme tem seus momentos de grandeza. Mas no seu todo, o filme tem 3 horas de poucos diálogos, cenas de lutas que são exatamente iguais e enjoativas em algumas formas. E que a gente vê algumas falhas ali, que os caras não atiram no John Wick, eles vão pra cima do John Wick, pra bater no John Wick, o cara com um fuzil na mão vai bater no John Wick. Então, tipo, como eu falei, mas o que mata nesse filme é o final. O final sempre vai deixar o filme ruim. Como o Rafa disse, a gente discutiu no WhatsApp, tem gente que pensa assim, tem gente que um filme pode ser perfeito, mas se o final estragar, não vai gostar. Eu te dou um exemplo, Star Wars, a franquia de Star Wars, ela foi uma franquia muito boa. Mas quando chegou no final, tu não ficou puto? Com certeza. Mas eu não tô dizendo que não precisava ter. Os caras fizeram. Fazer o quê? Até aquele final de Star Wars? Fizeram já, a merda já tá feita. Cara, mas eu não tô desmerecendo todo o resto de construção do filme. Mas entendeu? É isso que eu tô falando. Assim, quando tu construir um filme incrível, no final inteiro foi ruim. O filme inteiro foi ruim. Aqui você tá julgando um filme inteiro pelo final dele só. Sendo que o filme é bom. O filme, ele tem sim, como eu falei, ele tem sim os seus atos, ele tem momentos bons, mas o filme não é de todos bom. Ele não tem um roteiro bom. Em vez dele tentar fazer um filme, ele tenta criar brechas pra sair coisas dali. Pra falar, olha, eu tô fazendo isso daqui porque vai sair um filme disso aqui lá na frente. Eu tô fazendo isso daqui porque vai sair uma série, entendeu? Então, tipo assim, eu respeito a sua opinião, respeito a opinião do Rafa, de dizer que o filme é bom. A minha namorada achou o filme bom, ela não gostou do final, assim como eu. Só que eu fiquei indignado. O filme, ele é bom, mas ele não é o melhor filme da franquia, nem de longe. Antes do Rafa falar, eu só quero corrigir o Bruno aqui, falar que esse filme, inclusive, ele tem mais cenas de diálogo do que o terceiro, por exemplo. A diferença é, o John Wick tem menos diálogos, o Keanu Reeves fala menos, mas os outros personagens todos falam muito mais do que no terceiro filme. Nossa, pode falar, me liberam. Tá, beleza, bora lá. Eu vou até voltar de novo nessa questão da mod John Wick, mas pra sair um pouco disso, porque a gente tá há 40 minutos falando disso, pegar outros pontos, alguns daqui que eu concordo com o Bruno. Extensão das cenas de ação. Eu concordo com o Bruno, elas são muito extensas. A cena de Osaka é uma cena independente se tem justificativa, não tem justificativa pra foda-se. Não é essa a questão, mas assim, a extensão dela, cara, quando o John Wick matou o 200º Minion,
eu já tava pouco me fudendo pra o que ele tava fazendo, entendeu? Assim, tipo, a cena tem, sei lá, gente, a sequência inteira de Osaka deve ter uns 30 minutos, entendeu? E sabe, até mais, sei lá. Demora muito aquela cena, muito, assim. Ele mata gente, tipo... Tem umas cenas bacanas, até tem, lá no meio e tal. Mas acho que não justifica a extensão daquela cena, definitivamente. Eu concordo com o Bruno quando ele disse que as cenas, elas são estendidas e que não precisava de 3 horas, definitivamente, cara. O filme, acho que se tivesse 2 horas e 20, eu até falei pra vocês também no grupo. A cena da escada, toda a sequência dele subindo aquela escada, enfrentando aqueles caras, ela é inteira desnecessária pra mim. Inteira. Até porque, eu vou falar aqui o que pra mim é um furo. Os caras querem matar o John Wick, não querem? Beleza. Por que caralhos eles se alinham na escada pra matar ele? Tem um monte de lugar que os caras podiam se esconder e atirar no John Wick. E aí eu vou justificar pra vocês o porquê. Pela lógica, não faz sentido eles fazerem isso. Mas o filme, ele quer ser um espetáculo. Ele necessita, é o objetivo dele, ele quer ser, acima de tudo, um espetáculo de ação. E ele consegue isso. Só que pra mim, esse espetáculo, ele precisa ser encantador. E ele é encantador em vários momentos, mas esse encanto, ele se esvaece, ele diminui e ele se perde em certos pontos pela extensão do filme e pelo fato de serem desnecessárias diversas sequências. Como eu tô falando, a sequência de Osaka pode até ser legal e tal, beleza. Não acho como o Bruno que não deveria existir no roteiro. Mas, mano, corta 10 minutos, 15 minutos da cena que tava de boa, entendeu? Aí eu concordo. A cena da escada, gente, sinceramente, não tem por que ele enfrentar aqueles caras, tipo, ele já passou por tudo que ele tinha que passar. É só te interromper um pouco. Tem mais um furo de roteiro aí, que faltava, tipo, 4 minutos ou 2 minutos pro sol nascer, então o John Wick ia continuar sendo caçado. O cara chuta o John Wick da escada que tá lá na puta que pariu, o John Wick rola, vai rolando. Passa 1 minuto caindo da escada, aí chega no final, o cara olha, o Ken chega e fala: John Wick, eu preciso que você esteja lá em cima. O John Wick já tinha desistido naquela hora. Aí o John Wick vai, bora lá. Mano, aí ele fala: quanto tempo falta? 2 minutos. Em 2 minutos eles matam uns 15 caras e chegam lá. Então, tipo, não faz sentido. Isso é normal, pô. É a mesma forma que o John Wick viaja o mundo inteiro, passou um dia só. Tipo, isso acontece na franquia. Concordo com os dois. Não faz sentido, mas é normal na franquia, cara. Então, tipo, por isso que eu disse que às vezes eu acho que tu é incoerente em certos pontos que tu traz. Porque, tipo, em outros filmes tu não ligou pra isso, mas agora tu te importou. Por quê? Tipo, ó, por exemplo, eu concordo com o Lucas, por exemplo. Eu concordo, por exemplo, com o Lucas sobre a cena da escada. Mas sabe por que eu entendo o ponto de vista dele? Porque lá atrás o filme demorou muito em Osaka, demorou muito na cena do Arco do Triunfo. Tipo, ele enrola tanto pra chegar até aí, que quando chega na cena da escada, tu já tá cansado. Tu só quer que o filme acabe logo. Porque já tem 3 horas de filme, tu já viu aquelas lutas, tu já viu aquelas cenas, tu já ouviu muito tiro rolando. Aí tu já tá cansado. Mas a cena da escada é legal, porque é uma cena de comédia, ele chega lá em cima, pô, o cara dá uma bicuda nele. Ele vai rolando a escada toda, cara, o cinema gargalhou de tanto rir. E é muita sacanagem. No meu cinema também. Quando ele cai, que ele chega lá embaixo, aí o cara sentou atrás. Puta que pariu! Mas assim, beleza. Aí avançando, eu acho aquela cena inteira desnecessária, mas o que o filme faz? Ele encontra justificativas para ser um épico de ação. Ele quer ser um espetáculo de ação. Eu posso achar aqui problemáticas, como já citei, e vou citar mais algumas. Mas é isso, no final das contas ele quer ser um épico de ação. Aí justificando, Bruno, por que existe a cena de Osaka? É pra isso. Ele quer ser um épico de ação. Aquela cena serve para alimentar a epicidade, se é que essa palavra existe, do filme, entendeu? Porque, como o Lucas falou, e aí eu concordo com os comentários que ele fez breves sobre John Wick 4 em um podcast anterior, o filme em relação à fotografia, ele é o mais bonito pra mim, pelo que eu consigo lembrar dos outros filmes, ele é o mais bonito, entendeu? E ele tem uma questão de filmagem, assim, muito legal. Ainda que tem outro ponto que eu trago de destaque negativo do filme, é o seguinte: o diretor, o Chad Stahelski, ele sabe ostentar ação e ele não sabe ostentar outras coisas. Por quê? Existem algumas cenas de ação em que a coreografia, ela acabou ficando meio lenta. Ou certos pontos que o cara tinha que dar um chute, tinha que dar um soco, e aí, tipo, tu consegue perceber o cara esperando o Keanu Reeves virar pra ele poder atacar. Ou tu consegue perceber que o cara dá um soco e a mão dele tá, tipo, a 1,5 metro ainda do John Wick, entendeu?
Tu vê isso porque o Chad Stahelski, ele faz questão de manter a câmera filmando a ação de uma forma que tu entenda ela inteira. Eu gosto disso, não me entenda errado. Mas quando tu tem essas falhazinhas, pra mim não tem problema nenhum você trazer artimanhas de edição, de filmagem, de movimentos de câmera, pra enganar a gente em relação a isso e não permitir que a gente perceba esses erros. Ao mesmo tempo, a gente tem umas 4 cenas incríveis, assim, que o cara faz um enquadramento belíssimo. O John Wick chegando pra falar com o Winston naquela neve, tipo, na hora que ele chega pra falar com o carinha da cúpula lá, que ele senta, que ele vai sentar na hora que ele tá caminhando pra chegar no cara. A cena, até a cena da morte, quando ele tá sentado, a câmera faz um enquadramento bem próximo, assim, pegando ele e aquela igreja, aquele monumento atrás dele, belíssimo. E o maluco corta a cena depois de 3 segundos. Mano, ostenta, deixa o cara andar, deixa o cara prosseguir, deixa a gente admirar essa cena belíssima que tu fez. Ele faz enquadramento e ele não ostenta a porcaria do enquadramento dele. Eu tava puto já no final do filme. Por exemplo, uma cena que eu achei muito boa e que ele soube aproveitar é no momento que o Winston vai falar com o personagem lá do Bill Skarsgård, que eu esqueci o nome. Ele anda, e tu fica ouvindo, pac, ele vai descendo com o sapato durante todo o museu. Cara, o museu é lindo. Aquela cena, sim, ele soube aproveitar. Outra cena é quando eles estão conversando, estabelecendo as regras do duelo, que tu pega ali a Torre Eiffel no fundo. Cara, aquela cena também é muito bonita, ele sabe ali usar. A cena da igreja também, quando o John entra na igreja pra acender uma vela. Acho muito bonita aquela cena. Mas é como eu falei, gente. De resto, assim, desculpa te interromper, Rafa. Ele é um filme que ele é mediano, tá? Os outros filmes são incríveis. Pra mim, devia ter só 3 filmes. É isso. Eu dificilmente vou mudar minha opinião. E como eu falei, eu tenho minha teoria de que ele ainda não morreu. Se o John Wick não tiver morrido, eu vou dar 6, 6,5. Ele perde essa nota e ele já vai pra um 7, 7,5, porque nesse filme, porque como eu falei, como o Rafa tá até falando, que eu tô me contradizendo, nos outros filmes eu passei o pano porque realmente os filmes foram incríveis, mas esse filme me fez ficar analítico e ficar crítico justamente pelo roteiro. Então eu fiquei muito crítico, muito analítico e não deu pra me passar o pano. Uma coisa que eu falo que eu gosto também desse roteiro, eu acho que nos outros filmes, a maior parte dos outros personagens, logicamente com exceção do John, eles têm pouca substância. Nesse filme, os personagens secundários são uns dos que mais têm substância. Nesse filme, a gente literalmente, por exemplo, tem uma cena de luta onde não está o John Wick. Que é a cena do Kane com aquele outro carinha lá, eu esqueci o nome, mas é o carinha do Continental de Osaka. E assim, eu nesse ponto eu até entendo a chateação do Bruno de falar assim, pô, essa cena não precisava existir, não, é uma justificativa que eu não comprei e tal. E eu comprei essa justificativa dele tá lá porque é um amigo dele, ele tinha que, sei lá, buscar apoio moral, sei lá que porra ele foi fazer lá. E eu comprei isso, beleza, é uma justificativa que cola pra mim e não colou pro Bruno. Só que assim, uma coisa, por exemplo, que eu até concordo com o Lucas falou, talvez essa cena esteja lá basicamente pra gerar um spin-off, uma história paralela. Mas, e como o Bruno falou, é só pra ganhar dinheiro. É só pra ganhar dinheiro. Nem tudo é feito por causa de arte. Muita coisa não é feita por causa de arte. É feito também muito por causa de dinheiro. E eu não tenho problema, contanto que seja interessante. E pra mim foi. Aquela construção da história deles serem amigos. E aí, tipo, ter todo um conflito porque eles são amigos. Mas o cara mesmo assim, o Kane mesmo assim vai contra o John Wick. Porque a cúpula tem um acordo com ele pra poupar a filha dele se ele não cumprir as ordens. Aí no fim das contas, tu tem uma percepção, eu não sei se vocês tiveram isso, mas que quando o John Wick ele dá aquela frase final, na última cena lá do filme, quando eles estão no conflito, que ele dá aquela frase final, que putz, eu não lembro dela direito agora, aqueles que amam a vida enfrentam a morte, alguma coisa assim, mas aqueles que amam a morte são condenados à vida, uma porra dessa. E aí, tipo, nessa cena, eu não sei porque, eu tenho a sensação de que ali eles passaram uma mensagem um pro outro. E aí, nesse momento, o Kane, ele atira, e o John Wick não. E aí o Kane, ele, antes do cara vai lá, pede pra dar o golpe de misericórdia, e o Kane, antes de qualquer coisa, ele pergunta, ele fala assim, ó, eu tô livre agora? Aí o cara fala, tá, você e sua filha. Então quer dizer, o cara meio que confirma em voz alta, como se fosse pra falar pro John Wick, ó, agora faz o que tu quiser aí, seja feliz, porque eu já tô livre. Então, a sensação que eu tenho é que eles meio que têm um acordo ali entre eles, assim, de alguma forma, aquela frase meio que deu uma informação entre um e outro. E, cara, querendo ou não, assim, é meio que uma... Aí eu vou dar uma de Bruno.
existe pra mim um furo, mas eu vou passar pano porque eu achei foda. Quando o John Wick tá caído, aí eu teria que rever o filme pra ter certeza, mas pela impressão que eu tenho, quando o personagem do Bill Skarsgård chega pra dar o tiro nele, ele não tá com a arma na mão. O John Wick, no caso, não tá com a arma na mão. Aí o Winston fala assim, seu tolo, seu boçal, alguma coisa assim. Aí quando o cara olha pra ele, fala, ele não atirou. Aí quando ele vira, o John Wick já tá com a arma na mão. Fica, caralho, não, peraí. Ele precisou contar com a distração do Winston pra atirar. Ele precisou contar, Foi, beleza, foi, pra mim é uma espécie de erro, pra mim é. Mas, mano, eu acho muito foda, porque é muito satisfatório ver aquele cara levando um tiro na testa, cara. É muito satisfatório, entendeu? E é nesse momento que eu digo assim que o espetáculo e aquela jocosidade que a gente citou dos outros filmes, ela me pega. Tipo, é um momento que eu passo até o pano e falo, não, beleza. Ele contou com a sorte aí e tal, mais um momento de sorte aí, e beleza, tranquilo. Mas assim, eu acho que, em relação aos personagens, é o filme do John Wick mais tem propriedade de personagens, assim, mais tem profundidade nesses personagens. Aquele carinha lá, que ele tá buscando o dinheiro e tal, só que aí ele tem toda uma questão, que ele tem a relação com o cachorro, e aí ele quer uma quantia específica de dinheiro, e aí ele tem todo aquele conflitozinho com o personagem do Skarsgård, aí depois o John Wick vai lá e salva, cara, ele salvar o cachorro dele. Mano, é muito bom, velho. Não tem como, cara. Ele dá um tiro no cara pra salvar o cachorro dele. E aí depois o cara vai lá e ajuda e tal. Então, assim, essas coisas, cara, elas acabaram me atraindo bem mais. Ainda que as justificativas, talvez, da história de modo geral não sejam realmente tão boas, como o Bruno falou, eu acho a substância que deram pros personagens me envolveu, me atraiu, sabe? E querendo ou não, cara, eles também sabem usar boas cenas de ação. Uma coisa que eu discordo do Bruno é que ele falou que as cenas são muito repetitivas. Eu acho que elas são muito longas. Mas eu acho, pelo menos nessa primeira assistida, talvez se eu assistir uma segunda vez, eu possa até mudar de opinião. Mas essa primeira assistida é um dos filmes pra mim que mais varia as cenas de ação, porque ele, por exemplo, cria umas cenas de tensão. Como vocês bem citaram, aquela cena do poker. É uma cena de tensão, muito mais do que uma cena de ação. E mesmo quando ele vai pra cena de ação depois, ele cria toda uma cena de ação na água, com aquela água ao redor dele. Ele tem tipo um subchefão, que é aquele cara grandão, e ele demora pra matar o cara, velho. Tipo, quando o cara levanta pela, sei lá, terceira vez, a câmera foca no John Wick, assim, e o John Wick olhando pra ele, tipo assim, maluco, tu não morre por quê, mano? Tu vê esse pensamento passando pelo John Wick, sabe? Então, cara, tudo isso eu acho muito foda. E acabou me atraindo, mano. Essas construções de tensão, além da ação, ainda que das minhas críticas que eu já teci aqui em relação às cenas de ação, existe uma certa variaçãozinha ali, cara. Aquela cena que a câmera mostra a ação de cima. Mano, aquilo é muito foda, cara. Aquilo é muito legal de ver. Uma cena de jogo, né? Parece uma cena de jogo. E aí, enfim, toda essa construção, assim, dos personagens, essa maior propriedade dos personagens. Acho, sim, concordo com o Bruno que tem uma justificativa a qualquer coisa. Acho, sim, tipo, o John Wick poderia ter morrido basicamente 1 milhão de vezes. Mas, sei lá, cara, acabou que no fim das contas, o filme acabou me envolvendo muito mais pra que eu passasse em pano em certas coisas do que, por exemplo, o terceiro, que vocês se envolveram tanto e eu não. Assim, o terceiro filme, ele me perde no meio do caminho. E esse não. Esse eu vejo propriedade nos personagens pra eu continuar envolvido com aquela ação, com aquele espetáculo que o filme quer trazer de ação, entendeu? E visual. Cara, eu dei 7,5 pro terceiro filme, dei 8 pro primeiro e dei 8,5 pro segundo. Esse filme, eu vou manter os 8,5 que eu dei pro segundo. Eu acho que ele, provavelmente, assim, a princípio, nessa primeira assistida, numa segunda assistida, eu posso mudar de opinião. Mas hoje, nesse exato momento, eu deixo ele meio que no mesmo nível do segundo, por motivos diferentes. Mas eu deixo ele mesmo no mesmo nível do segundo. Pra mim, eu vou manter meus 8,5 pro John Wick 4. O Kang, ele foi uma adição muito boa pro filme. Eu achei incrível como eles desenvolveram o personagem. É realmente um personagem muito expressivo. Eu gosto muito da dinâmica do Tracker, né? Que é o personagem lá do carinha que tá procurando caçar o John Wick, etc. A dinâmica dele com o Bill Skarsgård é muito boa. Mesmo que não desenvolvam tão bem o personagem do Bill Skarsgård, as poucas cenas que ele aparece que tem ali um aprofundamento já mostra que o cara é completamente doido. O cara é um psicopata, ele só quer fazer o mal ali e tirar o máximo de proveito disso. E dão mais tempo de tela pro Winston, cara. E o McShane é muito bom. Ele tá canastrão aqui, ele é aqueles velhos sacana mesmo. Na própria cena final ali, que ele para o Bill Skarsgård, na hora que vai dar um tiro, ele fala, ah, seu tolo. Ele não atirou. E o jeito que ele fala, o jeito que ele interpreta esse personagem, ele tá entregue ao papel aqui, entendeu? Então é muito bom, é muito divertido tu ver eles atuando. Então, justamente por eles terem esse aprofundamento de personagem, o próprio Kane, por exemplo, né?
O Donnie é aquele perfeito pro papel. Ele é um personagem que chegou agora, no 4º filme, conseguiu ter um apego tão grande e a gente se importa com o personagem, a gente conhece o personagem, a gente se apega, a gente quer ver mais dele na tela. Então, assim, esse é o tipo de coisa que realmente tu não tem nos outros filmes, esse aprofundamento, como o Rafa falou, e concordo. É por isso que eu digo, o roteiro sabe aproveitar os personagens secundários que tem, coisas que os outros filmes não conseguiam. Queria ver mais da personagem da Halle Berry com seus 2 cachorros. Não tive esse aprofundamento de personagem, eu gostei daqueles personagens do 3º filme, mas não teve mais. Ficou com gostinho de quero mais, não teve. Por mais que o roteiro tenha, claro, concordo, tem suas falhas, tem seus furos, óbvio, mas a gente passa pano, porque ele sabe aproveitar os outros personagens. Mantenho a minha nota, 10 de 10, acabou. 10 de 10, eu respeito a tua nota, mas... Respeito a tua nota e respeito a tua opinião, cara, mas... Você dá 10 de 10 pra One Piece, e One Piece tá cheio de falhas, cheio de fúria. Tome! Passa pano do caralho. Bom, depois dessa discussão acalorada, não teremos o bloco de notícias, ainda que tenhamos tido várias notícias aí, nova série de Harry Potter, anúncio de streaming novo aí, com a HBO Max e Discovery Plus se juntando, mas eu vou deixar pra destrinchar algumas coisas na semana que vem, porque a gente teve muito tópico, muita coisa essa semana pra falar. Infelizmente o bloco de notícias vai ficar de lado, eu vou encerrar esse episódio com alguns comentários sobre Dungeons and Dragons, tá? O Lucas ainda não assistiu, mas talvez meu amigo Bruno queira se juntar aí com alguns comentários. E assim, Dungeons and Dragons pra mim é um filme extremamente divertido, cara. É um filme de aventura, extremamente divertido. Eu não acho ele como um filme relacionado a RPG em si. Eu acho, por exemplo, Vox Machina, um negócio que uma série de animação que tem no Prime Video, que usa muito melhor questões, elementos assim, que tu consegue olhar e tu, cara, aqui tiraram 1 no dado, entendeu? Aqui tiraram 20 no dado. Tu consegue perceber essas coisas na série. Dungeons and Dragons não se preocupa com esse tipo de coisa. Mas ele é um bom filme, cara. Ele é um filme legal, tu te diverte. Os personagens não são necessariamente tão bem construídos. Eu acho que o mago e a personagem que é metamorfa, eles têm uma construção muito mais irrisória em relação aos outros personagens. A personagem da filha, ela tá ali quase como MacGuffin. Nani? Pra quem não sabe, o MacGuffin é algo que é perseguido pelos personagens principais da história. Tipo, sei lá, o Harry Potter persegue as Relíquias da Morte, por exemplo. O Anel é perseguido por vários personagens na série Senhor dos Anéis, na saga do Senhor dos Anéis, enfim. Ele gosta. Então a filha do personagem principal, do Chris Pine, ela é basicamente o MacGuffin. Cara, né, esse grupo, precisei ir atrás dela pra recuperar ela. Mas assim, as piadas de modo geral funcionam. Tem uma piada ali com os mortos, que é muito boa, que é muito legal de ver. As cenas de batalha, as cenas de ação são bacanas, não são maravilhosas, não são incríveis, não são inovadoras, mas são divertidas, elas funcionam, elas empolgam. O roteiro, ele tem substância suficiente para nos prender, nos engajar e nos envolver com esses personagens. Novamente, não é um roteiro incrível, não são personagens incríveis, mas ele é muito eficiente. Ele é um filme redondinho, não vai mudar a sua vida, não vai te fazer reorganizar o seu top 10 de filmes de aventura, mas é um filme bem decente no que ele constrói. Ele tem uma boa construção, uma boa interação dos personagens, que eu acho que era o essencial, era o principal. Você se importa com os personagens, mas acima de tudo você se importa com o grupo, entende? Se ele não é muito dúbio com seus personagens, apesar de eles fazerem coisas pseudo-erradas, digamos assim, mas eles são heróis desde o início, eles têm completa justificativa. O filme literalmente começa com um monólogo do cara justificando as atitudes dele. Então o filme ele deixa claro que ele não quer trazer anti-heróis necessariamente. São personagens que têm suas justificativas para fazer o que eles fazem, que são muito boas. Os desafios são interessantes, ele traz uma jocosidade, uma leveza para esses desafios que encaixa com o tom do filme. E, então assim, é isso, é um bom filme de modo geral. Se você quiser ir no cinema, vale a pena ir no cinema, você vai se divertir, você não vai se decepcionar, provavelmente. Eu dou uma nota 7. Dou uma nota 7 pra Dungeons and Dragons. Eu acho que vale essa nota 7. Beirando 7,5, talvez se tivesse uma construçãozinha um pouquinho a mais de personagem, ele ia dar um 7,5, mas é um filme extremamente redondinho, funciona muito bem e vale a pena ir no cinema se você quiser assistir. Queria comentar rapidinho aqui sobre o personagem
que é o Shenki Yenda, se eu não me engano, que é aquele feiticeiro ali. Todo mundo pensa que ele é do mal, né? Porque o pessoal tem meio que um preconceito pela raça dele. Só que ele é muito... É incrível, mano, que ele não sabe nem o que é sarcasmo, assim. É muito show o personagem. Só que eu queria falar, assim, que é incrível como ele parece realmente um personagem de RPG. Que ele vai em busca do Elmo, né? O pessoal. E ele é muito forte. Tipo assim, parece que os caras estão no jogo de RPG e os caras são nível 30. Ele é nível 200, entendeu? Então, tipo, ele faz tudo de uma maneira muito fácil. E ele parece que é aquele cara que aquele teu amigo. Assim, eu comecei agora no jogo, então eu vou chamar o Rafa pra jogar comigo. Só que o Rafa já é nível 200. Aí o Rafa vai e fala, não, mano, beleza, eu vou jogar contigo. Aí o Rafa vai ali comigo, aí eu subo pro nível 40, aí o Rafa fala, olha aí, ó, já tá introduzindo no jogo, então tchau. É exatamente isso que ele faz com os caras, entendeu? Ele fala pros caras assim, olha, vocês já estão aí, já conseguiram um XPzinho aí, então agora é a jornada de vocês. Então eu acho isso muito legal, essa pegada do filme. O dragão desse filme, que agora o Rafa viu, mas eu acho esse dragão incrível. Ele representa, é um dragão que seria eu, se eu fosse esse dragão. É o melhor dragão de todos, tá? É um filme muito bom, eu vou permanecer com o meu 8 aí. Mas é isso, é um filme muito bom. Aconselho você a assistir. Não espere uma dramatização incrível. É um filme divertido, tá? É isso. Cara, a piadinha com o dragão é muito boa. Quando eles olham o dragão, aí o dragão sai, o cara fala assim, meu Deus, é um dragão pançudo. Aí a pessoa, o outro olha assim, ué, ele engoliu o anterior? O que aconteceu? E, mano, o dragão tá rolando, cara. Ele rola porque ele não consegue andar. Cara, ele não voa, ele não consegue voar. É, cara, é muito bom, é muito bom. É um divertido filme, a galera que for assistir provavelmente não vai se decepcionar. Então, meus queridos, é isso. Infelizmente, mais um episódio do Triângulo Nerd está chegando ao final. Mas nós ficamos muito gratos pela sua companhia até aqui, muito grato por você ter nos ouvido até aqui. Nós esperamos que vocês estejam curtindo nos acompanhar, tenha curtido este episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, espalhar com os amigos, com seus colegas, com seus parceiros. E esperamos que retornem aqui nas próximas semanas para os próximos episódios. Beleza, galera? Eu deixo meu abraço para todos e passarei para os meus companheiros se despedir de vocês. Muito obrigado, pessoal que tá nos ouvindo, todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá comentando aí, chega com a gente, fala. Esse episódio foi um episódio bem, me faltam palavras pra descrever esse episódio, mas ele foi um episódio, né? Certamente foi um dos episódios, né? E eu não posso me dizer que eu me diverti muito fazendo esse episódio. Provavelmente vou ficar com muitas caspas aí pra cair do meu cabelo nos próximos dias, porque me estressei muito aí da crise de caspa. Da crise de caspa, quando eu fico muito estressado, ansiedade, muito calor. E é isso, cara. Espero que a gente tenha episódio aí nos próximos dias. Ou vamos discutir aí se o Triângulo Nerd vai continuar ou não, porque depois desse episódio aqui, eu não consigo mais aceitar o Bruno como parte aqui desse triângulo. Porque tá difícil, o cara defende One Piece acima de tudo e critica meu John Wick. E aí não dá. Só pra gente finalizar, antes de deixar meu tchau, eu quero deixar claro que eu acho John Wick a melhor série de ação de todos os tempos. Vamos discutir aí no próximo episódio, aí quem sabe trazer uma Missão Impossível. Por aí vai, mas por enquanto é isso. Fiquem com meu tchau e até o próximo episódio. Tchau. Queria dizer que a melhor série de ação é Karate Kid, tá? Lucas, você é um cara bem ruim das ideias. Eu te amo, cara, você é um dos meus melhores amigos, meus amigos de infância, mas... Tira casaco, bota casaco no rabo. É isso, acho que o programa não vai continuar, galera. Semana que vem não tem mais. Brincadeira, galera, brincadeiras à parte. Eu sei que a gente sempre tá aqui, sempre traz uma polêmica, sempre discute, mas a gente sempre vai continuar sendo amigo, sempre respeitando o ponto de vista, sempre discutindo, mas de uma maneira saudável, tá? Porque é isso que o Triângulo Nerd é. Amigos discutindo numa resenha tranquila, sem se odiar, sem guardar mágoa de ninguém. Dificilmente a gente muda a opinião de alguém aqui, mas é muito bom discutir, é muito bom conversar sobre isso. Deixo a todos vocês um grande abraço, até semana que vem, porque sim, o Triângulo Nerd vai continuar. E é isso aí, galera. Não esquece de curtir, compartilhar. Tamo junto. Tchau, tchau.